Romanos 12 começa com um chamado forte. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso já mostra, logo no coração do capítulo, que a batalha da fé não acontece só nas circunstâncias, mas dentro da mente. Muita gente ainda ama a Deus, mas está perdendo forças por causa de pensamentos errados, repetidos e alimentados em silêncio. Este vídeo vai mostrar, pela própria Bíblia, como esses pensamentos atacam a fé, como eles podem ser vencidos e como a mente pode ser renovada de verdade. A proposta aqui não é motivação humana, mas direção bíblica, firme e prática, para quem quer voltar a pensar sobre a verdade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2, traz uma das palavras mais importantes para quem quer vencer a batalha da mente. O texto diz para não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso já mostra que a vitória espiritual não começa primeiro no ambiente ao redor, nem apenas nas circunstâncias da vida. Ela começa dentro da pessoa, na maneira como ela pensa, interpreta, sente e responde diante de Deus. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, ele já passou por uma longa exposição sobre a graça, o pecado, a justificação, a vida no Espírito e a misericórdia de Deus. Então, quando ele chega nesse ponto, ele não está dando um conselho solto. Ele está mostrando a resposta prática de quem conheceu a salvação. Em outras palavras, depois de entender o que Deus fez, a pessoa não pode continuar pensando do mesmo jeito que pensava antes. A fé não cresce numa mente entregue ao padrão do mundo. A fé cresce quando a mente começa a ser renovada pela vontade de Deus. E aqui está uma verdade que muita gente precisa ouvir. Existem pessoas que amam a Deus, frequentam a igreja, leem a Bíblia de vez em quando, mas continuam presas em pensamentos que vão enfraquecendo a fé aos poucos. Pensamentos de medo, acusação, comparação, derrota, impureza, desespero e incredulidade. E o problema é que, quando a mente se acostuma com esse padrão, a pessoa começa a achar normal viver aflita, normal viver sem paz, normal pensar sempre no pior. Só que Romanos capítulo 12, versículo 2, diz justamente o contrário. O chamado de Deus é para não se conformar. Conformar-se é tomar a forma de algo, é se ajustar ao molde. Paulo está dizendo que o cristão não pode deixar este século moldar sua mente. O mundo tem um jeito de pensar. É um pensamento sem temor de Deus, sem esperança eterna, sem verdade absoluta, sem pureza, sem descanso real. É uma mente governada pela aparência, pela ansiedade, pela pressão, pelo orgulho e pela vontade da carne. Quando uma pessoa, mesmo dentro da fé, começa a absorver isso sem perceber, a fé dela vai sendo sufocada. Por isso a transformação precisa acontecer na mente. E transformação aqui não é maquiagem espiritual. Não é parecer bem por fora, enquanto continua em guerra por dentro sem buscar mudança. A palavra aponta para uma mudança real, profunda, de dentro para fora. Deus começa a mudar a vida quando muda a forma de pensar. Porque muitos comportamentos errados nascem de pensamentos alimentados por muito tempo. Muitas crises espirituais se fortalecem porque a mente já está cansada, contaminada e enfraquecida. Isso aparece várias vezes na Bíblia. Quando Elias, por exemplo, depois de uma grande vitória, entra num estado de abatimento profundo, ele começa a pensar de forma distorcida. Em 1 Reis, capítulo 19, ele passa a enxergar tudo a partir do medo, do cansaço e da solidão. Ele diz que ficou sozinho, que tudo acabou, que já não vale a pena continuar. Deus não ignora a dor dele, mas também não deixa Elias preso naquela visão. O Senhor corrige, fortalece e reposiciona o profeta. Isso mostra que até um homem de Deus pode entrar numa espiral mental perigosa quando o coração se desgasta. E mostra também que Deus age, trazendo realinhamento. Na vida real acontece do mesmo jeito. Uma pessoa passa por uma decepção, por uma queda espiritual, por uma oração que ainda não foi respondida e de repente começa a pensar assim: Deus não me ouve mais, eu nunca vou mudar, minha vida não tem mais jeito,
Eu sempre vou ser assim. Esses pensamentos parecem pequenos no começo, mas se forem alimentados, começam a governar emoções, escolhas e atitudes. A oração enfraquece, a leitura da palavra perde espaço, a comunhão com Deus esfria. Não porque Deus mudou, mas porque a mente foi se conformando com mentiras. É por isso que Efésios, capítulo 4, versículo 23, reforça essa mesma verdade ao dizer que devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento. E Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz para pensarmos nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. A renovação da mente não acontece automaticamente. Ela exige direcionamento. A mente precisa ser levada para onde Deus quer. Ela precisa ser exposta à verdade, corrigida pela palavra e treinada na presença de Deus. Não basta apenas rejeitar pensamentos errados. É preciso substituir esses pensamentos pela verdade bíblica. Quando o medo disser que tudo vai acabar, a pessoa precisa lembrar que Deus continua no controle. Quando a culpa disser que não existe mais esperança, ela precisa se lembrar do arrependimento verdadeiro e da graça de Cristo. Quando a mente correr para a ansiedade, ela precisa ser chamada de volta à confiança. Esse é um trabalho espiritual diário e sério. Renovar a mente não significa nunca mais ser atacado por pensamentos ruins. Significa não se render a eles. Significa não aceitar como verdade tudo o que passa pela cabeça. Significa colocar a mente debaixo da vontade de Deus. E isso muda a vida inteira. Porque quando a mente começa a ser renovada, a visão muda, as escolhas mudam, a reação diante das lutas muda e a fé ganha novo fôlego. A vitória começa aí. Antes de aparecer nas atitudes, ela começa no interior. Antes de ser visível para os outros, ela começa quando a pessoa decide não se conformar mais com o padrão que a estava destruindo. A fé enfraquece quando a mente se entrega ao molde deste século. Mas quando a mente é renovada pela palavra, pela verdade e pela presença de Deus, a vida começa a ser transformada de forma real. E é nesse ponto que muita gente reencontra força, clareza e firmeza para continuar andando com Deus. Se a renovação da mente é o começo da vitória, então o passo seguinte é entender que nem todo pensamento merece espaço dentro de nós. Muita gente sofre porque trata todo pensamento como se fosse verdadeiro, como se fosse inevitável ou como se fosse parte da própria identidade. Mas a Bíblia mostra que existe uma guerra invisível acontecendo, e nessa guerra não basta apenas sentir. É preciso discernir, confrontar e submeter a mente à verdade de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esse texto é muito forte porque mostra que a batalha espiritual não acontece apenas em perseguições visíveis ou em grandes crises externas. Muitas vezes ela acontece no campo dos pensamentos, das ideias, das interpretações e das mentiras que tentam se instalar dentro da mente. Quando Paulo escreve isso, ele está tratando de uma guerra que não é vencida com força humana. Ele está falando de fortalezas, e fortalezas aqui não são muros literais. São estruturas de pensamento, raciocínios errados, argumentos interiores, resistências levantadas contra a verdade de Deus. É como se certas ideias criassem morada na mente da pessoa e começassem a governar sua vida. A pessoa até continua ouvindo a palavra, mas por dentro já está dominada por pensamentos que contradizem aquilo que Deus diz. É por isso que pensamentos errados precisam ser confrontados. Não basta perceber que eles existem. É preciso tratá-los como inimigos quando eles se levantam contra a verdade de Cristo. Há pensamentos que não podem ser acolhidos, porque se forem alimentados vão virar direção de vida. Um pensamento repetido muitas vezes começa a moldar emoções. Emoções alimentadas por muito tempo começam a influenciar escolhas, e escolhas repetidas formam caminhos. Na prática,
Isso acontece quando alguém começa a pensar assim: Deus não vai me perdoar, eu nunca vou mudar, ninguém me ama, minha oração não adianta, minha vida não tem mais jeito, eu já perdi tudo espiritualmente. Esses pensamentos não são pequenos. Eles se levantam contra o conhecimento de Deus, porque Deus é perdoador, transforma vidas, ouve o clamor sincero e não abandona os que o buscam. Então, quando uma ideia contradiz claramente o caráter, a promessa e a verdade de Deus, ela não deve ser recebida em silêncio, ela deve ser confrontada. Esse é um erro comum entre muitos cristãos sinceros. Eles querem renovar a mente, mas não percebem que a mente também precisa de vigilância. A pessoa pensa que, só porque algo passou pela cabeça, isso já define o que ela é. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Isso significa que não é o pensamento que manda em você. Cristo é quem deve governar. A mente não pode viver solta, sem exame, sem filtro, sem confronto. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, reforça isso ao dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem bíblica, guardar o coração também envolve vigiar o interior, proteger aquilo que entra, aquilo que permanece e aquilo que começa a dirigir a vida. Se a fonte for contaminada, a vida inteira sente o efeito. Por isso, pensamentos errados não podem ser tratados como visitas inocentes. Alguns deles são sementes perigosas. Veja o que aconteceu com Eva no princípio. A serpente não começou com violência, começou com sugestão. Primeiro veio a distorção, depois a dúvida, depois a desobediência. A batalha começou no campo da palavra e do pensamento. Davi também, antes de cair em pecado, abriu espaço para um olhar alimentado, para um desejo cultivado, para um pensamento não interrompido. E assim uma queda exterior foi precedida por uma concessão interior. Isso mostra que muitos desastres espirituais começam antes, no silêncio da mente. Por outro lado, também vemos exemplos de resistência. Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, ele confrontou cada investida com a verdade da palavra. A tentação veio com propostas, distorções e atalhos, mas Jesus não dialogou com a mentira como se ela tivesse autoridade. Ele respondeu com aquilo que Deus já havia dito. Esse é um grande modelo para nós. Pensamentos errados não são vencidos apenas com força de vontade. Eles são vencidos quando a verdade ocupa seu lugar e desmonta a mentira. É aqui que Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se torna muito prático. Paulo diz para pensar em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Isso não é uma sugestão superficial para pensar positivo. É uma direção espiritual sobre o conteúdo que deve ocupar a mente do crente. Se a mente ficar sem direção, ela será facilmente dominada por medo, comparação, impureza, acusação e desespero. Mas quando ela é treinada a permanecer no que é verdadeiro diante de Deus, a fé se fortalece. Na vida cotidiana, isso precisa ser vivido de forma concreta. Quando vier um pensamento de condenação, para quem já se arrependeu diante do Senhor, essa pessoa precisa se lembrar que uma coisa é convicção de pecado, outra é escravidão à acusação. Quando vier um pensamento de derrota, dizendo que nada vai mudar, ela precisa responder com a verdade de que Deus continua transformando os que se rendem a Ele. Quando surgir a ideia de que Deus a esqueceu, ela precisa confrontar isso com a fidelidade do Senhor revelada nas Escrituras. Esse confronto não precisa ser teatral, mas precisa ser real. Levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo é, na prática, examinar o pensamento e perguntar: isso está de acordo com a verdade de Deus ou está se levantando contra ela? Se estiver contra, não deve ser nutrido. Deve ser rejeitado, substituído e submetido. Isso exige atenção, maturidade e vida com Deus. Porque uma mente sem vigilância se torna campo fácil para confusão. Pensamentos errados precisam ser confrontados, porque nem tudo o que surge dentro de nós merece permanecer.
Existe uma guerra invisível e a fé de muita gente está sendo ferida exatamente porque mentiras estão sendo toleradas por tempo demais. Mas quando a pessoa aprende a discernir, identificar e levar seus pensamentos à obediência de Cristo, ela deixa de ser governada pelo que sente no momento e começa a ser firmada pela verdade que vem de Deus. É assim que fortalezas começam a cair. E é assim que a mente começa a experimentar verdadeira liberdade. Depois de entender que pensamentos errados precisam ser confrontados, a pergunta agora é: por que essa luta existe dentro de nós? Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, responde isso com muita clareza. Paulo diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E ele completa dizendo que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo está mostrando que existe uma direção interior governando a mente. A mente nunca fica neutra. Ou ela vai sendo puxada para as coisas da carne, ou vai sendo conduzida para as coisas do Espírito. E quando a mente passa a ser governada pela carne, a vida espiritual começa a enfraquecer por dentro. A pessoa continua talvez com aparência de fé, mas perde sensibilidade, perde vigilância, perde paz e começa a adoecer na parte mais importante da caminhada com Deus. A carne, na linguagem bíblica, não é apenas o corpo. É a natureza humana inclinada ao pecado, resistente à vontade de Deus. Por isso, quando Paulo fala da mente da carne, ele está falando de pensamentos dominados por desejos errados, orgulho, impulsos desordenados, ressentimento, impureza, autossuficiência e tudo aquilo que afasta o coração do governo do Senhor. Essa mente não produz vida, ela produz desgaste espiritual. Isso fica muito claro na prática. Quando uma pessoa começa a alimentar inveja, imaginações impuras, desejo de vingança, murmuração, autocompaixão exagerada ou independência de Deus, ela vai perdendo a força interior. A oração já não flui como antes. A palavra já não toca como antes. O temor vai enfraquecendo e a paz vai sumindo. Não é porque Deus se afastou primeiro. É porque a mente foi se inclinando para um lugar onde a carne passou a mandar mais do que o espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, confirma isso ao dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, existe conflito. A luta não é imaginária. Todo cristão sincero percebe isso em algum momento. Há dias em que a mente quer correr para Deus e há dias em que impulsos errados tentam dominar o coração. O problema não é perceber a luta. O problema é se entregar a ela sem resistência. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, também mostra o processo. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, esse desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Isso ensina que a queda não começa do lado de fora. Ela começa dentro, quando a mente e o coração dão espaço ao que é carnal. Por isso a fé não se destrói só por grandes escândalos. Muitas vezes, ela vai sendo enfraquecida por pequenas concessões interiores. Sansão é um exemplo disso. Antes da ruína visível, houve desejos mal dirigidos, falta de domínio e uma mente que foi cedendo aos impulsos. Aos poucos, a força espiritual foi sendo corroída. Na vida real acontece do mesmo jeito. A pessoa começa a brincar com o que alimenta a carne e depois não entende por que está fria, inquieta e sem paz. Quando a mente é governada pelo espírito, o resultado é vida e paz. Mas quando é governada pela carne, a alma se torna pesada, confusa e vulnerável. Por isso, não basta apenas rejeitar pensamentos isolados. É preciso perceber qual inclinação está governando a mente. Porque é dessa inclinação que vem a saúde ou o adoecimento da vida espiritual. Vencer essa batalha exige vigilância. Exige perceber cedo quando a mente está escorregando para desejos, sentimentos e pensamentos que não combinam com a vontade de Deus. E exige voltar rapidamente ao Senhor antes que a frieza aumente. A fé perde sensibilidade quando a carne assume o controle.
Mas quando a mente se submete ao espírito, a vida interior volta a respirar, a paz reaparece e o coração se fortalece de novo diante de Deus. Depois de enxergar o perigo de uma mente governada pela carne, fica claro que a libertação não virá apenas de esforço emocional. A mudança real começa quando a verdade de Deus passa a ocupar o interior. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus diz que: "Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O contexto aqui é importante. Jesus não está falando de uma verdade genérica, nem de uma sensação de alívio momentâneo. Ele está falando da verdade que vem da sua própria palavra. A libertação acontece quando a pessoa permanece nessa palavra, escuta, recebe e deixa que ela corrija o que está errado dentro dela. Isso significa que pensamentos destrutivos não são vencidos apenas tentando se sentir melhor. Eles são vencidos quando mentiras antigas começam a ser confrontadas pela verdade de Deus. Muita gente sofre porque carrega por dentro frases que se tornaram crenças. Eu não presto, não vou mudar, Deus não me quer mais, minha vida acabou, ninguém me ama. Esses pensamentos vão se alojando no coração e começam a dirigir a forma como a pessoa vive. Mas quando a palavra entra, ela expõe a mentira e firma a alma no que Deus realmente diz. Foi assim com o salmista em Salmo 119, versículo 11, quando ele disse que escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. A verdade guardada por dentro fortalece, corrige e protege. Josué capítulo 1, versículo 8, também mostra isso. Deus manda que o livro da lei não se aparte da boca de Josué, mas que ele medite nele dia e noite. Ou seja, a mente precisa ser ocupada constantemente pela verdade divina. Não basta ouvir de vez em quando, é preciso deixar a palavra permanecer. Na prática, uma mente ferida não é curada apenas com emoção forte, ela precisa de verdade constante. Quando o coração é preenchido pela palavra, a fé ganha firmeza, a confusão perde força e a vida espiritual começa a se alinhar de novo. A liberdade cresce quando a verdade de Deus deixa de estar só na página e passa a habitar dentro da pessoa. Quando a verdade de Deus começa a ocupar o interior, o primeiro fruto disso na prática é a paz. Não uma paz frágil, que depende de tudo estar dando certo, mas uma paz sustentada por Deus no meio da luta. Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo não foi escrito em um cenário de tranquilidade humana. Isaías fala em meio a tempos de instabilidade, juízo e espera. Mesmo assim, ele mostra que existe segurança para quem mantém a mente firme no Senhor. Isso é muito importante, porque a Bíblia não promete ausência total de batalha interior. O que ela promete é sustentação no meio dela. A mente firmada em Deus ainda enfrenta ataques, ainda passa por dias difíceis, mas não fica sem amparo. A paz, então, não nasce da falta de problemas. Ela nasce da permanência da confiança. Quando a mente começa a correr para todos os lados, a alma se desgasta. Mas quando ela volta para Deus, encontra descanso. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, reforça isso ao dizer que, em vez de viver ansiosa, a pessoa deve apresentar tudo a Deus em oração, e a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Veja que a paz guarda, ela protege o interior. O Salmo 94, versículo 19, diz que, na multidão dos pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Isso mostra que o servo de Deus pode, sim, ter muitos pensamentos se agitando por dentro, mas também mostra que a consolação do Senhor é maior do que essa confusão quando a mente permanece nele. Na prática, isso acontece quando a pessoa decide voltar o pensamento para Deus em vez de alimentar o desespero. Ela ora, lembra da palavra, desacelera a alma e se firma na fidelidade do Senhor. A luta pode continuar ao redor, mas o interior já não fica sem direção.
A paz é protegida quando a mente permanece em Deus, porque quem confia nele encontra estabilidade mesmo em dias de guerra por dentro. Quando a verdade de Deus passa a ocupar o interior, o resultado prático disso começa a aparecer. Um dos primeiros frutos é a paz. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, a Bíblia diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque nele confia. Isso mostra que a paz não é produzida apenas por circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma mente que aprendeu a permanecer em Deus. Isaías fala em um contexto de espera, tensão e necessidade de confiança. Mesmo assim, o profeta declara que existe estabilidade para quem mantém a mente firme no Senhor. Isso é importante, porque uma mente firmada em Deus não significa uma mente sem luta. Significa uma mente que, mesmo em luta, tem onde descansar. A pessoa ainda enfrenta dias difíceis, ainda sente o peso de ataques interiores, mas já não fica entregue ao desespero. É aqui que muitos se confundem. Acham que paz é nunca mais sentir angústia, nunca mais ter pensamentos pesados, ou nunca mais passar por aflição. Mas a Bíblia mostra outra coisa. A paz de Deus não elimina automaticamente toda a batalha, mas sustenta o coração no meio dela. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para apresentarmos tudo a Deus em oração e súplica, com ações de graças. E então a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Veja que essa paz guarda o interior. Ela funciona como proteção em meio à pressão. O Salmo 94, versículo 19, também expressa isso com muita beleza. O salmista diz que, na multidão dos seus pensamentos, as consolações de Deus alegraram a sua alma. Isso significa que o servo de Deus pode sim atravessar momentos de mente agitada. Mas também significa que, no meio dessa agitação, existe consolo vindo do Senhor. Na prática, isso acontece quando a pessoa decide voltar a mente para Deus em vez de continuar alimentando o medo. Ela ora, entrega, relembra a palavra e firma o coração na fidelidade do Senhor. A luta não desaparece num instante, mas a alma deixa de ser arrastada por ela. A paz é protegida quando a mente permanece em Deus, porque quem confia nele encontra sustento, equilíbrio e descanso mesmo em meio aos ataques interiores. Depois de entender que a paz é protegida quando a mente permanece em Deus, a decisão agora precisa ser prática. A fé não vence apenas quando a pessoa entende a verdade. A fé vence quando a mente se submete diariamente ao Senhor. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Esse texto mostra que a vitória espiritual não acontece por acaso. Ela exige rendição, resistência e aproximação. Primeiro, Tiago fala sobre sujeição a Deus. Isso é muito importante, porque muita gente quer vencer pensamentos destrutivos sem antes se render de verdade ao Senhor. Mas a mente só encontra ordem quando fica debaixo do governo certo. Submeter-se a Deus é reconhecer que a verdade dele está acima da emoção do momento, acima da vontade da carne e acima das mentiras que tentam dominar o coração. É dizer: Senhor, eu não vou seguir o que meus pensamentos estão me empurrando a crer. Eu vou me alinhar com a tua palavra. Depois Tiago fala sobre resistência. Isso mostra que existe confronto. Nem todo pensamento vai embora sozinho. Alguns precisam ser resistidos em oração, em vigilância e em firmeza espiritual. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, reforça isso ao dizer para sermos sóbrios e vigilantes, porque o adversário anda em derredor e que devemos resistir-lhe firmes na fé. Ou seja, há momentos em que a pessoa precisa parar de negociar com aquilo que está enfraquecendo sua alma e tomar posição diante de Deus. Mas Tiago não fala só de resistência, ele também fala de aproximação. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Isso é precioso,
porque vencer a batalha da mente não é apenas expulsar pensamentos errados, é se aproximar mais do Senhor. É voltar à oração, voltar à palavra, voltar à comunhão, voltar a depender de Deus. Quanto mais a alma se afasta, mais vulnerável fica. Quanto mais ela se achega, mais encontra luz, força e direção. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Isso significa que essa rendição é diária. Não se vence a mente em um único momento emocional. Vence-se em um caminho constante, manhã após manhã, decisão após decisão, escolhendo permanecer debaixo da verdade. Na prática, isso significa vigiar o que alimenta a mente, rejeitar o que afasta de Deus e cultivar o que fortalece a fé. Significa buscar o Senhor antes que o coração esfrie, antes que a confusão aumente, antes que a mentira ganhe espaço. A fé vence quando a mente se submete diariamente ao Senhor, porque é nessa rendição constante que o crente encontra força para resistir, clareza para discernir e graça para continuar firme diante de Deus. Assim chegamos ao fim da nossa reflexão sobre como vencer os pensamentos que estão destruindo a sua fé. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir que não trate este momento como apenas mais um vídeo assistido. Receba isso como um chamado de Deus para guardar a sua mente, fortalecer a sua fé e voltar a se firmar na verdade da palavra. Comente aqui embaixo não apenas para interagir com o vídeo, mas como um posicionamento sincero diante do Senhor. Escreva assim: eu escolho levar meus pensamentos à obediência de Cristo. Esse comentário não é só uma frase, é uma decisão. É dizer que você não quer mais ser governado pelo medo, pela culpa, pela acusação, pela ansiedade ou pelas mentiras que têm tentado enfraquecer a sua caminhada com Deus. Ao longo deste vídeo, nós vimos que a batalha da fé muitas vezes começa dentro da mente. Vimos que a mente conformada com este século adoece a vida espiritual, que pensamentos errados precisam ser confrontados, que a carne enfraquece o coração e que somente a verdade de Deus, ocupando o interior, pode trazer paz, estabilidade e vitória. Agora me diga aqui nos comentários, qual foi a parte que mais falou com você? Foi quando vimos que a renovação da mente é o começo da transformação. Foi quando entendemos que nem todo pensamento deve ser aceito. Foi quando a Bíblia mostrou que a mente da carne produz morte, mas a mente do Espírito produz vida e paz. Ou foi quando entendemos que a verdade de Deus não pode ficar só na página, ela precisa habitar dentro de nós? Escreva aqui. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que estão assistindo em silêncio, lutando contra pensamentos que ninguém vê. Eu oro para que este vídeo não termine apenas como uma explicação bíblica bem entendida, mas como um marco de mudança dentro de você. Que o Senhor cure áreas da sua mente que já estavam cansadas, que Ele desfaça fortalezas de mentira, rompa correntes de acusação e te dê discernimento para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Cristo. Que Deus te ensine a pensar debaixo da sua palavra, a descansar na sua fidelidade e a permanecer firme mesmo em dias de batalha interior. E agora eu quero falar com você que talvez ainda não tenha entregado sua vida a Jesus de verdade, porque no fim das contas, vencer pensamentos destrutivos não é apenas aprender uma técnica emocional, é se render a uma pessoa, é se aproximar de Cristo, é deixar o Senhor entrar onde a confusão tomou espaço. Jesus não veio apenas para melhorar a mente do homem, Ele veio para salvar, perdoar, transformar e dar uma nova vida. Talvez você esteja cansado por dentro. Talvez a sua mente esteja em guerra. Talvez você tenha sorrido por fora, mas por dentro esteja vivendo culpa, medo, impureza, ansiedade, desânimo ou confusão. A boa notícia é que Jesus Cristo ainda salva. Ele ainda perdoa pecados. Ele ainda recebe os cansados. Ele ainda restaura quem se aproxima dele com sinceridade. Você não precisa colocar sua vida em ordem primeiro para depois vir a Cristo. Você precisa vir a Cristo para que Ele comece a colocar sua vida em ordem. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, ore comigo com sinceridade. Aí onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti.
Eu reconheço os meus pecados e confesso que sem ti eu estou perdido. Eu creio que tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste para me dar perdão e vida nova. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, renova a minha mente, entra na minha vida e assume o controle da minha história. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Me ensina a viver na tua verdade e a permanecer firme na fé. Amém. Se você fez essa oração de verdade, escreva aqui nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu quero saber, eu quero orar por você. E eu quero que essa decisão fique registrada como um marco daquilo que Deus começou na sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe, guarde a sua mente, fortaleça a sua fé e te sustente na verdade todos os dias. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.